Olá, meu nome é Jéssica Letícia Pires e eu sou estudante de Pedagogia da Unifeob e eu vim aqui hoje falar sobre a história da educação no Brasil, suas permanências e mudanças ao longo do tempo. A história da educação brasileira teve início em 1549, no período colonial, que foi com a chegada dos jesuítas, com a missão de catequizar os nativos e os filhos dos colonos que aqui se encontravam. O modelo empregado pelos jesuítas era o mesmo que o utilizado na Europa e tinha como base a formação religiosa e filosófica dos alunos. Esse modelo, apesar de amplo e bem estruturado, causou insatisfação entre os nobres portugueses, pois acreditavam que os nativos, negros e mestiços não eram dignos de estudar e compartilhar os mesmos espaços educacionais que seus filhos. Por mais de 200 anos, os jesuítas foram responsáveis pela educação, mas em 1759 houve a expulsão deles de Portugal e suas colônias, devido à nova política adotada pelo Marquês de Pombal, que foi chamada Reforma Pombalina, mas esse sistema implantado mostrou-se incapaz de suprir a qualidade de ensino que era oferecida pelos padres. Família real. A família real veio para o Brasil no século XIX, mas não conseguiu implantar um sistema educacional nas terras brasileiras. Para reparar o terreno em sua estada no Brasil, Dom João VI abriu academias militares, escolas de medicina, a Biblioteca Real e o Jardim Botânico. Segundo alguns autores, o Brasil foi finalmente descoberto e a nossa história passou a ter uma complexidade maior. No entanto, a educação continuou a ter uma importância secundária. Império. Em 1822, havia proposta para a educação na Assembleia Constituinte, mas a sua dissolução por Dom Pedro I adiaria qualquer iniciativa no sentido de estruturar-se uma política nacional de educação. A Constituição de 1824 manteve o princípio da liberdade de ensino, sem restrições. A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Em 15 de outubro de 1827, foi aprovada a primeira lei sobre ensino elementar, e a mesma vigoraria até 1946. Essa lei determinou a criação de escolas de primeira letra em todas as cidades, vilas e lugarejos. A lei fracassou por várias causas econômicas, técnicas e políticas. O relatório de Liberato Barroso apontou que em 1867 apenas 10% da população em idade escolar se matriculavam nas escolas. Em 1834, houve a reforma que deixava o ensino elementar, secundário e a formação dos professores a cargo das províncias, enquanto o poder central cuidaria do ensino superior. Assim foi criado, em 1837, o Imperial Colégio de Pedro II e os primeiros liceus provinciais. O colégio era o único autorizado a realizar exames para a obtenção de grau de bacharel, indispensável para o acesso a cursos superiores. Primeira República. Com a proclamação da República em 1889, a educação sofreria mudanças, mas sempre sob os princípios adotados pelo novo regime: centralização, formalização e autoritarismo. Segundo Palma Filho, durante a Primeira República, em 1889 a 1930, foram 5 reformas de âmbito nacional de ensino secundário preocupados em implantar um currículo unificado em todo o país. Nesta época, surgiu o conceito de grupo escolar, quando os alunos começaram a ser distribuídos por séries. Era Vargas. É a partir de 1930, a Era Vargas, que surgem reformas educacionais mais modernas. Assim, na emergência do mundo urbano industrial, as discussões em torno das questões educacionais começavam a ser o centro de interesse dos intelectuais. O Decreto 19.850, de 11 de abril de 1931, organizou o Conselho Nacional de Educação. A Constituição de 1934 deu-lhe a incumbência de criar o Plano Nacional de Educação.
Em 1932, alguns intelectuais, como Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, dentre outros, assinaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Os intelectuais voltaram a sua atenção para a educação, uma vez que pretendiam contribuir para a melhoria do processo de estabilização social. Não demoraram muito a declararem a insuficiência da pedagogia tradicional diante da exigência do mundo moderno, capitalista, concluindo que as instituições escolares deveriam ser atualizadas de acordo com a nova realidade social. O movimento educacional surgiu com o intuito de valorizar os jogos e exercícios físicos de forma geral, desde que servissem para o desenvolvimento da motricidade e da percepção. Seu desenvolvimento levava a Constituição em consideração os estudos da psicologia da criança e buscava os métodos mais adequados para estimular o interesse delas, sem, no entanto, privá-las da espontaneidade. O ensino profissional era dividido ainda em cursos de formação profissional do primeiro ciclo, equivalente ao ginásio, e os cursos técnicos, equivalente ao segundo ciclo ou colegial. Em tese, a conclusão de um curso técnico dava acesso ao ensino superior. Entretanto, tais cursos se configuravam na prática como terminais, sendo destinados aos pobres, caracterizando uma dualidade no sistema educacional entre escolas de ricos e escolas de pobres. Populismo. Com o fim do novo Estado, surgiu a Constituição de 1946, e que trouxe dispositivos dirigidos à educação, com a gratuidade para o ensino primário e a manutenção da mesma sequência de ensinos para aqueles que comprovaram a falta de recursos. Em 1961, a primeira LDB, Lei de Diretrizes Básicas, foi aprovada e instigou o desencadeamento de vários debates acerca do tempo. Regime militar. O regime militar teve início em 1964. Houve o aumento do autoritarismo, marcado na época da educação como o banimento das organizações estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, em 1967, consideradas subversivas. Em 1969, foi tornado obrigatório o ensino de educação moral e cívica em todos os graus de ensino, sendo que o ensino secundário, a denominação mudava para Organização Social e Política Brasileira. O Movimento Brasileiro de Alfabetização foi criado em 1967, objetivando diminuir os níveis de analfabetismo entre os adultos. Em 1971, com a LDB, ocorreu a reforma de ensino fundamental e médio. Foram integrados o primário, ginásio, secundário e técnico. Retomada democrática. A educação mereceu destaque na Constituição Brasileira de 1988, em que seus dispositivos transitórios davam o prazo de 10 anos para a universalização do ensino e da erradiação do analfabetismo. Em 1990, foi organizado o Sistema de Avaliação de Ensino Básico e o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que obrigou os estados e municípios a aplicarem anualmente um percentual mínimo de suas receitas. Podemos concluir que durante muitos anos da educação no Brasil não obteve tantas mudanças, pois o governo ainda assim continua investindo muito em programas para ensino superiores, como SISU, FIES e ProUni, e a educação básica fica em segundo caso. Ainda há permanências que são visíveis para nós, como a chamada diária, a escrita de cabeçalho, o ditado, as respostas em coro, as canções educativas, cantar o hino nacional. Mas as mudanças ao longo do tempo seriam
os transportes, que hoje em dia é obrigatório, a alimentação, antigamente era difícil uma escola que oferecia merenda escolar. Atualmente, além de ser obrigatório, conta com uma nutricionista e um cardápio diferente a cada dia. E ainda oferecem mais de uma refeição para as crianças que ficam em período integral. Não podemos deixar também de acrescentar a forma de lecionar, que hoje em dia podemos contar com a ajuda da tecnologia, que além de facilitar, proporciona mais interesse e entusiasmo com as crianças.